Irmãs, só esperar a turma aí chegando aqui para nós darmos início a mais uma das nossas lives semanais, falando sobre a pregação, né? Já chegando aí, mas olha que coisa boa. Irmã Isabel, Wellington Mariano, pastor Wellington Mariano, que honra. Sejam bem-vindos, Jonas Maduqueu, muito bem, meu querido irmão aqui de Ceará Mirim também, muito bem-vindo. Pastor Jonas Mardoqueu e também quem for acompanhar pelo Facebook também, nós estamos ao vivo lá. Aline chegando, José Luiz, Aline Henrique, bem-vindos e bem-vindas. Vamos já começar a nossa conversa, tá? Irmã Andressa, irmã Vanusa e eu. Muito bem. Bem-vindos e bem-vindas todas. Nós vamos já começar a nossa live. Hoje separei mais um texto, de volta a um texto do Novo Testamento, para nós conversarmos sobre esse texto, analisarmos um pouco as ideias que ali estão e a forma como então poderia se aproveitar esse texto para uma mensagem, uma pregação, né? A forma de se abordar esse texto. Hoje eu quero fazer um estudo aqui nesse texto, visando pensar como nós podemos dividir as ideias do texto, como fazer as divisões do sermão, tá? Eu acho que é uma coisa que sempre preocupa e às vezes a gente tem dificuldade para fazer essas divisões, e então hoje nós vamos conversar sobre isso. Glória a Deus. Muito bem-vindos todos que estão chegando, todas as pregadoras também que estão chegando aí. Não vou poder, talvez, citar o nome de todo mundo e a gente vai já começar a nossa conversa, né? A sua Bíblia já pode ir abrindo aí no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, onde eu vou ler um texto aqui a partir do verso 35, Lucas 12, e 35, deixa eu fixar aqui qual é o texto de hoje, do 35 até o 48. 48. Eita, aqui é Lucas. Teve outra coisa. Lucas. Corretor, às vezes atrapalha, vamos ajudar, né? Lucas 12, do verso 35 ao 48. Agora parece que vai dar certo. Muito bem. Fixe o comentário. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me escutando aí? Sejam muito bem-vindos aqui, quem já está acompanhando pelo Instagram. O texto que nós vamos ler hoje é Lucas, capítulo 12, versos 35 a 48. Eu queria fixar esse comentário, mas ele não está deixando eu fazer isso, porque eu não sei. Tudo bem, vamos em frente. Eu vou ler o texto aqui, NA, tá? Nova Almeida atualizada, para nós nos situarmos aqui. Quem for chegando aí vai acompanhando. Alguém pode fixar o comentário? O texto, Lucas 12, versos 35 a 48. Eu já mandei ele fixar várias vezes, mas ele não está me obedecendo não. Vamos lá, diz o texto assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, todos que estão chegando, todas as irmãs que estão chegando aí. Hoje temos algumas mulheres, muito bem, a irmã Marinalva Dias, a irmã Zuleide,
a irmã Dione, já entrou aqui também, Tiago, Vale, Rodrigo, Carlos, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas também. Lucas 12, verso 35, é o texto que nós iremos olhar hoje, que diz assim: Nova Almeida atualizada, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Graças a Deus por sua palavra que nós temos lido, não é? Lucas capítulo 12, versos 35 a 48. Confirmando realmente a delimitação da perícope, nós temos aqui, apesar de estar num longo discurso de Jesus, né, mas há uma indicação aqui de início de parágrafo no verso 35 e outra no verso 49, o que vai nos deixar a perícope aí do verso 35 até o 48 completo, né? Nós temos aqui um texto que está numa série de recomendações de Jesus, de orientações, e dentre essas orientações de Jesus, que já estão conduzindo os discípulos para o final do seu tempo aqui na terra, né? No seu tempo com os discípulos, nós vamos ver que o mestre vai falar sobre a necessidade de se pensar no futuro, se pensar naquilo que ainda vai acontecer. Porque veja que ele contou no início do capítulo 12 aqui, advertiu contra a hipocrisia, a quem deveriam temer, porque o que lança no inferno é aquele que deve ser realmente temido. Ele falou na parábola do rico tolo, o rico insensato, a questão do pensar no futuro. No verso 22 em diante, ele está falando sobre as preocupações com as coisas dessa vida que não devem tirar a visão do futuro. Lucas está adaptando aqui um material que nós vamos encontrar lá no Sermão do Monte, né? Esse tipo de instrução certamente Jesus não deu em apenas uma ocasião. Então aqui Lucas vai inserir nesse momento, isso não traz nenhum problema. Depois de falar então sobre essas preocupações quanto ao futuro, que as preocupações com as coisas de hoje, as coisas terrenas, não devem nos tirar a atenção para o futuro, ele vai então chegar aqui naquilo que o editor chama de a parábola do servo vigilante.
né? Nas Bíblias que eu tenho aqui, quase todas. A NVI tem o título Prontidão para o Serviço. A gente tem que ter cuidado porque esses títulos, eles são editoriais, né, de quem edita a Bíblia, não estão no original, lógico. Eles foram colocados aqui para nos ajudar a encontrar também os textos, de forma que nós podemos ter aí versões diferentes nesse título. Então hoje vamos falar aqui sobre a parábola do servo vigilante. A primeira coisa que a gente vai pensar quando vai preparar uma mensagem é tomar o texto para verificar qual a mensagem que o texto traz, né? Infelizmente, eu vejo pregadores que estão mais preocupados, às vezes, com uma mensagem que está na sua cabeça. Alguém que diz, eu já tenho a mensagem, só falta o texto. Não, você só pode ter a mensagem depois que lê o texto. Eu já vi até pregadores dizer, não, irmão, eu estou esperando uma revelação de Deus, eu não tenho nada ainda para pregar, mas como assim? Cadê a Bíblia? Você não tem a Bíblia? A Bíblia é a mensagem que você vai pregar. Eu não descarto de forma nenhuma a operação do Espírito Santo de que vá trazer na hora da mensagem aplicações e alguns entendimentos até que você não teve quando estava preparando o sermão, especialmente aplicações em relação ao público que está ali. Mas a mensagem é a mensagem da Bíblia. Se eu não estou pregando a mensagem que está no texto, eu estou pregando outra coisa que não é a palavra de Deus. Então eu preciso olhar para o texto. Já vimos aqui o entorno do texto aqui, né? O contexto imediato. E ainda na sequência, Jesus vai falar sobre o que ele vai trazer, os sinais dos tempos. Então, nós temos um contexto aqui que Jesus está alertando os discípulos sobre a necessidade de estar preocupado com o futuro. E, então, especificamente, do verso 35, ele vai falar sobre a sua volta, né? Então, para nós entendermos a mensagem do texto, há duas perguntas bem básicas. Lógico que aqui há muitas leituras e que você deve fazer, precisa ler o texto várias vezes, de preferência em versões diferentes, depois utilizar-se de outros materiais que vão ajudar a fazer uma análise desse texto, mas a leitura do texto, de uma forma básica, ela vai atender a duas questões, duas perguntas que você pode fazer ao texto. A primeira é, sobre o que esse texto está falando? Qual é o grande tema do texto? Qual é a principal preocupação aqui? Qual é a principal mensagem que está sendo passada? Essa é uma preocupação que o pregador tem que ter, queridos. E olhar para o texto e entender primeiro sobre o que o texto está falando. Às vezes a gente vê alguém pregando hinos com mensagens sobre determinados textos que, na verdade, vão apresentar uma mensagem que não está ali. Não está ali. Então, se não está no texto, essa não é a palavra de Deus, não é a palavra que Deus está falando, né? Tem casos clássicos aí. Lucas capítulo 5, aquela passagem da pesca maravilhosa. Aí o hino e pregadores dizem, você vai ser honrado onde você foi desonrado e tal. E na realidade o texto não fala absolutamente nada sobre isso. O texto fala sobre Jesus mostrando o seu poder aos discípulos, o seu poder de fazer as coisas acontecerem mesmo numa situação totalmente contrária à natureza, para lhes chamar para pregar o evangelho, mostrando que ele pode sim capacitá-los, ou ele capacitando os discípulos, eles poderiam fazer aquilo que em situações naturais eles não conseguiriam. Outro caso clássico, Jó capítulo 14, o texto diz, olha, para a árvore há uma esperança, porque quando vier o cheiro das águas, ela renova, mas o homem morto, ele não vai mais voltar. Aí o hino e os pregadores dizem, não, ao cheiro das águas, você vai voltar, você vai se levantar ao cheiro das águas. Mas se o texto diz que é exatamente o contrário, que o homem não se levanta. Ora, eu creio, lógico, em ressurreição, eu creio que o Senhor é capaz de trazer alguém de volta à vida, tanto literalmente quanto metaforicamente. Mas não é isso que aquele texto de Jó 14 diz. Então eu não posso querer pregar uma coisa que o texto não está dizendo.
Primeira pergunta para fazer o texto: sobre o que o texto está tratando? Então, diante do que nós lemos aqui, fica, eu acredito que bem fácil de ver que a principal ideia do texto é sobre estar preparado para a volta de Jesus, é sobre esperar a volta de Jesus. Nós poderíamos então olhar para o texto aqui com essa visão. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles devem estar preparados para a sua volta. Isso é a mensagem central do texto. Agora, se eu vou olhar o texto e eu quero buscar fazer as divisões para a minha mensagem, como eu vou dividir o texto para fazer aqui a minha mensagem? O sermão expositivo, queridos, ele não é um comentário versículo a versículo do que está no texto. Se for para fazer um comentário versículo a versículo, aí é um compêndio bíblico, é um estudo bíblico, versículo a versículo, mas na pregação a ideia é que você transmita a mensagem que o texto está trazendo dentro do propósito que você tem para esta mensagem, para esta pregação. Então, é preciso, na realidade, a gente olhar o texto e entender quais as ideias básicas que compõem essa grande ideia central. Então, se a primeira pergunta é sobre o que o texto está falando, e aqui então é sobre estar preparado para a volta de Jesus, a segunda pergunta é o que o texto diz sobre isso, sobre a necessidade de estar preparado para a volta de Jesus. Então, quando a gente começa a olhar os versículos aqui, nós vamos ver que Jesus começou dizendo que os discípulos deviam estar preparados, né? Ele fala sobre a necessidade de prontidão. E Jesus vai usar algumas metáforas. Todas as vezes que a gente tem um texto com essas metáforas, é necessário que a gente explique essas metáforas, porque as pessoas não vão entender o que realmente está sendo dito, a menos que a metáfora seja entendida, explicada, né? Então Jesus disse, por exemplo, a revista e corrigida de Almeida diz: estejam cingidos os vossos lombos. E o que é isso, né? A pessoa vai pensar, é o quê? É um churrasco? Vamos fazer lombo de porco, de gado? Vamos fazer o quê? Que tem... Não, o cingir os lombos era pegar o vestido, né, que se usava, geralmente era longo, e prender as pontas dele no cinto aqui, para que pudesse se movimentar, se correr, sem tropeçar, sem estar obstruindo a sua corrida por conta do vestido. Seria mais ou menos o equivalente na nossa cultura aqui a você arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas para dizer assim: esteja preparado para fazer o trabalho, esteja pronto para você agir a qualquer momento. É a metáfora que nós temos aqui. O corpo cingido, os vestidos presos no corpo para que pudessem correr sem tropeçar. E as lamparinas acesas, né? Ou acesas as candeias. A candeia acesa normalmente aqui poderia ser visto como uma prontidão para sair de casa ou para se movimentar a qualquer hora. Porque se você for de dia, tudo bem, você não vai precisar da candeia. Mas se for de noite, se você não tiver uma luz, uma fonte de luz, você não vai conseguir caminhar. Eu acho que essa ideia encerra o uso da metáfora aqui da candeia. Mas como a candeia, Jesus sempre fala também dela como um testemunho do crente, a candeia também como a revelação da palavra, não seria um exagero pensar que Jesus também estivesse alertando nesse sentido os seus discípulos. Porém, eu acho que não há necessidade de se explorar a metáfora até o limite que ela poderia trazer, porque a grande ideia aqui é da prontidão, as metáforas de prontidão, né? No verso 36, ele diz que os discípulos deveriam estar como os homens que esperam o seu Senhor voltar de um casamento, de um banquete de casamento.
aqui também há uma outra metáfora que seria interessante uma explicação. Os casamentos naquela época, eles poderiam durar dias, uma semana, não tinha hora para terminar. Então, simplesmente, o senhor da casa foi para o casamento e ele poderia retornar a qualquer instante. E o que o Senhor vai dizer novamente, uma necessidade de prontidão, de vigilância, para que pudessem abrir a porta para o Senhor a qualquer hora que ele voltasse. Se a festa terminasse de madrugada, ou de manhã, ou de noite, é o que ele vai falar sobre isso. Então a gente vai analisando o texto, o que ele vai dizendo, e vai separando então as grandes ideias que o texto vai nos apresentando. Né? Nós temos aqui já a ideia de necessidade de estar pronto, preparado, de prontidão, a questão da vigilância a qualquer instante, porque a qualquer hora o Senhor poderia voltar. E a gente começa a ler o texto e ver que Jesus vai utilizando outras metáforas e reforçando essas mesmas ideias. E ele vai chegar ainda no verso 37, dizer que os servos que estivessem prontos, eles seriam bem-aventurados, porque o Senhor lhes colocaria na mesa e os serviria. Ele está falando de recompensa, né, para aqueles servos que fossem fiéis. E ele vai desenvolver esse pensamento mais adiante. De novo, ele vai falar sobre, verso 38, que ele vem à noite, à madrugada. No verso 39, a metáfora do ladrão, que poderia vir a qualquer instante. E ele conclui no verso 40. Então vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então nós já temos aqui a ideia de vigilância, estar preparados, de estar pronto para qualquer hora o Senhor voltar, né? E também de recompensa que havia para aqueles que estivessem prontos e preparados. Pedro vai perguntar no verso 41. Pedro geralmente é quem toma a iniciativa sempre, né? Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Ou seja, é só para os 12, é só para os apóstolos, é só para os pastores, é só para um grupo restrito, ou isso é para todos os crentes? A pergunta de Pedro é interessante porque você vê que abre então o leque de abrangência para essa verdade que Jesus diz. Quem deve estar pronto? Quem deve estar vigilante, esperando a qualquer instante? Quem deve esperar uma recompensa do Senhor? Todos, não apenas os líderes. E aí, então, o Senhor vai contar uma parábola, a parábola do mordomo fiel e depois do servo se for infiel. Né? Essa parábola nós vamos encontrar também citações desse tipo em outros cenários, mas ele fala aqui do servo fiel, que quando o Senhor vier e achar ele cuidando dos outros, aí então aqui há uma mensagem mais voltada para o líder, os líderes que estão cuidando dos outros. Ele diz que o Senhor irá recompensá-lo dando-lhe uma promoção. Ele estará ainda num cargo mais excelente. E o servo que foi infiel, e em vez de fazer aquilo que o seu Senhor mandou, ele começar a espancar os outros e ao mesmo tempo também beber, embriagar-se, comer, ou seja, aproveitando-se das coisas do seu Senhor, não em benefício do Senhor, mas em seu próprio benefício, em benefício de seu próprio prazer, aquele que usar as coisas do Senhor em seu benefício próprio, vai receber a punição, o castigo. E Jesus encerra com um material que é exclusivo de Lucas, dizendo: o servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou será punido com açoites. Aquele que não soube a vontade do seu Senhor e também fez coisas reprovadas será punido com menos açoites. O que fala então da proporção. A culpa será também a proporção do castigo, né? Uma culpabilidade proporcional de acordo com o que cada um sabia e como ele reagiu diante desse conhecimento. O que é uma outra ideia que então
Lucas vai inserir aqui. Então, se nós analisarmos aqui, nós já tínhamos desde o início a ideia de estar preparado para a volta do Senhor. Depois a ideia de esperar a qualquer hora, a qualquer momento, porque ele pode vir a qualquer tempo. Depois nós temos a ideia da recompensa que haverá para aquele que for fiel e para aquele que for infiel. Haverá uma recompensa positiva ou negativa. E essa recompensa será de acordo com o que cada um recebeu, recebeu do seu Senhor. Então veja, no meu ver aqui, analisando o texto, nós temos 4 grandes temas, ou pode-se pensar em 3, né? Prontidão, vigilância a qualquer hora, retorno a qualquer hora e a recompensa. A recompensa vai se falar de também uma proporção nessa recompensa e a recompensa positiva ou negativa de acordo com a fidelidade ou a infidelidade de alguém. Então, facilmente, né, o texto nos aponta para termos 3 ou 4 divisões para esse sermão. Se a mensagem maior, a mensagem central esteja preparado para a volta de Jesus, esteja pronto para a volta de Jesus, esse é o tom do sermão, né? Pode ser o tema, inclusive, do sermão. Há alguns manuais de homilética que dizem que você vai fazer o título do sermão de uma forma que aponte a ideia, o que resuma a ideia do texto, né? Então, a necessidade de vigilância, de prontidão para a volta de Jesus, poderia ser isso. Mas eu gosto de outros manuais, alguns que dizem que o título pode já falar diretamente com as pessoas, né? O meu professor de pregação expositiva, o Dr. Antônio Renato Gusso, ele sempre seguia nessa linha. Então, em vez de o título ser a necessidade de preparação, de prontidão para a volta de Jesus, o título poderia ser Esteja Preparado. Esteja preparado, esse é o título que já vai, ou poderia ser uma pergunta também, né? Você está preparado? E aí já chama a atenção para isso. Se o tema esteja preparado, então aí há uma questão importante quando nós vamos fazer as divisões do sermão, é aquilo que os manuais chamam de unidade, ou seja, que todas as divisões elas sigam explorando aquela ideia central e desenvolvendo aquela ideia central. Então eu poderia ter uma divisão, esteja preparado para a volta de Jesus, ou esteja preparado servindo ao Senhor. Uma segunda divisão, e aí eu tenho os versos 35 que falam sobre isso, né? Os versos 42 do servo fiel que vão abordar sobre essa questão de estar preparado servindo ao Senhor. E em seguida, a segunda divisão do sermão poderia ser: esteja preparado, porque ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer tempo, né? E aí eu tenho diversos versículos, né? O verso 36 e o verso 38 e o verso 39 e 40 vão abordar essa ideia de estar preparado para uma volta que pode acontecer a qualquer instante. Veja que o sermão expositivo, ele não é uma exposição versículo a versículo. Inclusive porque em textos como esse, Jesus ele sai reforçando ideias que ele já foi apresentando. Então, se ele falou sobre uma coisa e depois ele reforça isso com uma metáfora, com outra ideia, então eu vou pegar esses versículos que estão trazendo aquela ideia numa exploração mais detida e vou juntá-los. Então eu vou tomar o verso 35 com o verso 42 e vou juntar isso para falar da ideia de esteja preparado servindo ao Senhor. Eu vou juntar os outros versos que falam de Jesus poder vir, ou o Senhor poder vir, ou o dono da casa poder vir a qualquer instante,
e vou usá-los, e aí eu vou explicar esses textos, eu vou aplicar esses textos, mas aí eu vou explorar esses textos para mostrar essa ideia de estar preparado para uma volta que pode acontecer a qualquer instante. A questão da recompensa, que há uma recompensa para aqueles que trabalharem, aqueles que estiverem prontos, aqueles que forem fiéis, nós vemos então que o Senhor vai falar sobre isso. No verso 37, ele vai falar sobre isso no verso 43, 44, ele vai falar sobre isso no verso 48, no final. Então, eu vou tomar estes versos que tratam dessa ideia, é uma das ideias secundárias que compõem essa ideia maior de estar preparado, e vou explicar, aplicar, formando aí o conjunto de verdades, de proposições que Jesus está trazendo sobre esse tema. Então, a mensagem central do texto fala sobre a volta de Jesus, a necessidade de estar pronto, servindo ao Senhor em fidelidade, esperando a qualquer instante e na certeza que haverá uma recompensa. Essa é a grande ideia. Mas, então, sobre o que o texto está falando? Sobre a volta de Jesus. E o que ele fala sobre isso? Então, essas divisões, ou seja, essas ideias secundárias que compõem essa grande ideia, é que formarão as divisões do meu sermão. Eu posso ter aqui 3 ou 4, dependendo de como se queira montar o sermão para se explorar isso aqui. Agora, além da gente entender a mensagem do texto, e essa investigação que fizemos até agora é para isso, qual a mensagem do texto? Ele fala sobre a volta de Jesus. O que ele diz sobre a volta de Jesus? Essas questões que nós já abordamos. Agora vem a questão do propósito que eu tenho para esta pregação, que vai diferir um pouco de acordo com o público que eu tenho, o tipo de evento que eu vou pregar. Então, se eu for pregar esta mensagem num culto evangelístico, obviamente o que eu vou dizer é, as pessoas, de uma forma geral, elas precisam estar preparadas para a volta de Jesus, e aquele que não estiver preparado vai ser como esses que vão sofrer a punição, que ignoraram a necessidade de estar preparados para a volta de Jesus, que desprezaram os anúncios de que Jesus iria retornar. Então eu vou caminhar nesse sentido, e aí posso sim, devo chegar às recompensas que o Senhor tem, né? Mas a questão maior, eu entendo, se o sermão é um sermão com um propósito evangelístico, ou seja, falando a um público não evangélico, um público que não é crente, para que eles aceitem a Jesus, se voltem para Jesus e o confessem como Senhor e Salvador, então eu vou enfatizar, eu vou reforçar principalmente essa necessidade de estar preparado e, portanto, tomar uma decisão hoje de se tornar um servo fiel que está esperando a volta de Jesus. Do contrário, isso trará consequências terríveis. Esse é o ponto que eu vou explorar, se o texto, então, eu tenho um propósito evangelístico. Mas se eu estou falando para um público exclusivamente de cristãos, de crentes, que já não precisa confessar a Jesus como seu Salvador porque já o fizeram, então eu posso explorar aqui mais essa questão de estar pronto, servindo ao Senhor e esperando a recompensa do Senhor. Alguém vai encontrar dificuldades ou vai pensar, vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor e ser fiel em tudo isso? E você vai mostrar, quer dizer, o texto aponta claramente que, primeiro, há uma necessidade de ser fiel, e outra que há uma recompensa para essa fidelidade. Então vale a pena sim ser fiel ao Senhor e estar esperando a sua volta, servindo a Ele fielmente, porque Ele recompensará. Veja que o tom e a forma como eu vou explorar o texto, ele vai diferir um pouco, exatamente de acordo com o propósito que eu tenho para esta mensagem. Eu não vou trazer a mensagem com um propósito evangelístico para um público só de crentes.
Agora veja que a mensagem aqui, além de poder ser pregada para esse público, um público cristão, para enfatizar a necessidade de estar pronto, esperando, servindo, esperando a recompensa, ou para um público não cristão, também com a mesma ênfase, mas principalmente falando da necessidade de se tomar uma decisão hoje de estar preparado para essa volta de Jesus. Depois da pergunta de Pedro, no verso 41, Jesus vai dar um tom ligeiramente diferente à conversa, que ele vai falar do servo que recebeu ordem de cuidar dos outros. O servo que deveria cuidar dos empregados da casa. E depois Jesus reforça que aquele que mais recebeu e aquele que mais conhece, ele será mais cobrado. Então aqui há uma mensagem muito interessante que pode ser direcionada também para pastores, para líderes, para numa reunião de obreiros, que seja, destacar exatamente o que? Todos nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, mas aqueles que receberam a liderança e receberam mais conhecimento e receberam o encargo de cuidar dos outros, eles precisam ter ainda mais cuidado em fazer isso, porque o Senhor vai cobrar dele fidelidade nisso. Veja que a ênfase aqui é entre um servo que dá o sustento aos outros, que usa as coisas que ele recebeu do seu Senhor para alimentar os outros servos, ou aquele que começa a maltratar os outros servos e, ao mesmo tempo, usar as coisas do seu Senhor, a comida, a bebida, aquilo que estava lá nos armários, para seu uso próprio, para beber, embriagar-se e tudo mais. O que traz aqui uma mensagem muito pesada, que pode ser dirigida para os líderes, né? O que nós estamos fazendo? Estamos servindo ao Senhor com fidelidade, cuidando dos outros, usando os recursos que Deus nos deu para alimentar os outros, abençoar os outros, ou estamos usando os recursos que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, as oportunidades, enfim, a estrutura, o cargo, tudo isso, para nosso benefício próprio apenas, e em vez de cuidar dos outros, nós estamos distratando os outros servos do Senhor. Então aí uma mensagem, né, direcionada para a liderança, principalmente, onde há uma cobrança maior em virtude exatamente do que eles receberam de mais do que apenas o discipulado básico, vamos colocar dessa forma. Veja que há um tom aqui diferente. Pastor, mas tudo isso não está no mesmo texto? Sim. Porém, se eu for tentar dar 3 ou 4 ênfases diferentes a esse texto, isso vai ficar muito confuso. O sermão ele não pode ser conduzido com ênfases tão distintas. Ele precisa ter um propósito, saber onde se quer chegar. E para isso, então, quer dizer, isso permitiria eu pregar esse sermão de 3 ou 4 formas diferentes, né? Para públicos diferentes. Eu poderia ter uma mensagem especificamente evangelística, uma mensagem para exortar os crentes a se prepararem para a volta de Jesus, uma mensagem para os líderes que eles façam bem o seu trabalho da mesma maneira, aguardando a volta de Jesus. O tom é o mesmo, estar pronto para a volta de Jesus, ser fiel àquilo que ele quer que eu faça, mas aí há ênfases diferentes, que vai exigir aplicações diferentes, que vai exigir ilustrações diferentes. É lógico que eu estou falando para os líderes, não vou usar as mesmas ilustrações que eu estou na cruzada, usando esse texto para falar da iminência da volta de Jesus para as pessoas que ainda não o confessam como Senhor e Salvador. Então veja que na hora de você decidir o que vai pregar, em primeiro lugar, nós vamos para o texto. O texto é que vai nos dar a mensagem. Eu não posso trazer nada que não esteja no texto e nem usar apenas o texto, como se diz, como um pretexto para pregar qualquer outra coisa. O texto é que vai nos dar sobre o que falar e o que falar sobre isso. É o texto que vai nos dar isso. É aqui que está
a mensagem, né? Me assusta que alguém começa a pregar, lê um texto e depois vai para outro lugar pregar sobre outra coisa, lê o texto e começa a dizer coisas, explorar coisas, conjecturar coisas que no texto não está explícito, nem está tratando às vezes sobre aquilo. Isso é horrível. E isso é um problema, porque se o próprio texto está dizendo que aquele que é servo do Senhor deve ser fiel naquilo que ele deu, então pregar o que não está no texto é uma infidelidade terrível que o próprio texto está apontando que vai ter uma recompensa negativa. Então é o texto que vai dar a mensagem, que vai dizer o que eu posso explorar. Eu posso até explorar apenas uma parte do texto. Aqui eu tenho 3 ou 4 ideias principais. Eu posso, de repente, focar em uma delas, não esquecendo as outras, mas não explorando tanto. E eu devo, na realidade, direcionar a mensagem para que as divisões tenham unidade, para que haja um movimento, um fluxo e que haja um propósito nessa mensagem, porque desde a introdução até a conclusão, a mensagem deve ter um caminho a ser seguido, né? Levar as pessoas nesse caminho, daqui até o entendimento e a resposta que eles devem dar a esta mensagem. Mas eu não posso fazer isso com públicos distintos, querendo atingir todos os públicos ao mesmo tempo. Então é preciso determinar a mensagem do texto, determinar também o propósito que eu tenho para esse texto. Se você recebeu o convite para pregar numa cruzada evangelística, então ainda que tenham crentes ali, mas você sabe que a mensagem é voltada para os que vão ouvi-la e não são crentes que precisam confessar Jesus como seu Salvador. O tom da mensagem é esse. Ah, mas Jesus colocou no meu coração falar sobre a volta de Jesus. Amém. Está aqui o texto. Pregue. Agora, pregue nesse propósito, nesse sentido, conduzindo as pessoas a entender que Jesus está voltando, precisa estar preparado e não há outra forma de estar preparado senão sendo um servo de Jesus e um servo fiel. E agora que elas estão sabendo que Jesus vai voltar, a responsabilidade é maior, porque quanto mais você sabe, mais você será cobrado sobre isso. Esse é o tom. Mas se eu for pregar esse mesmo texto numa festa do ciclo de oração, e de repente não tem ninguém não crente, ou numa reunião de obreiros, numa reunião para líderes, numa reunião para o povo do departamento de missões, enfim, o propósito para a mensagem vai determinar a ênfase que você vai tomar do texto, que material do texto você vai dar mais ênfase e a condução do texto, inclusive para a resposta final que vai ser cobrada do ouvinte, né? Porque se você não souber aonde quer chegar, você não tiver um propósito, então a gente vê aí essas mensagens, como o pastor Cláudio, meu irmão, costuma dizer, é músico de restaurante, né? Ele não é uma cantata, não tem um tema, ele vai tocando, alguém pede uma música, ele toca outra, alguém pede outra, ele toca outra, então é aquele negócio assim que não tem e é essa ligação. Daniel Paiva pergunta como relacionar o texto com outros textos e exemplos e ilustrações. Ora, nós temos aqui uma pergunta muito boa e a ferramenta que nós temos é excelente. Veja que basta que eu tome o texto aqui de Lucas 12, né? E na parte de baixo, geralmente aqui da Bíblia, quando você for comprar uma Bíblia, aqui está pequenininho, né? Mas procure comprar uma Bíblia que tenha muitas referências de rodapé. Ou você usa as Bíblias digitais, como The Word, que tem excelentes, né, logos, outros recursos digitais que tem muitas referências de referências cruzadas. Ou você pega uma Bíblia de referências como a Thompson. E aí eu vou pegar, então, qual a primeira ideia que nós vimos que Jesus está falando? A necessidade de estar preparado, de estar
pronto, de estar com as mangas arregaçadas, esperando, pronto para servir ao Senhor. Então, se eu tomar aqui o verso 35, ó, do capítulo 12, na Bíblia que eu estou aqui, ela já tem 3 referências de rodapé. Efésios 6 e 14, 1 Pedro 1 e 13, Mateus 25 e o verso 1. Quando eu estiver analisando o texto, eu devo ir olhar cada uma dessas referências. Algumas referências, elas vão trazer basicamente a mesma coisa que está aqui. Mas algumas referências vão trazer exatamente um esclarecimento, vão trazer uma ilustração diferente, uma outra metáfora. Aí então eu devo pegar aquela contribuição daquele versículo e inserir aqui na minha divisão quando eu estiver explorando esse texto. Só que eu vou lá, trago a contribuição daquele texto e depois retorno para o texto aqui e continuo no texto aqui. Eu não vou fugir desse texto. Esse texto é o texto que eu estou explorando, que eu estou utilizando como a base para a mensagem que eu tenho. Então, eu posso sim adicionar diversos textos durante a mensagem. Textos que venham ajudar a esclarecer. Eu posso usar textos que são narrativas para ilustrar também, né, a necessidade de estar pronto, a necessidade de estar preparado. Então eu posso pegar da própria Bíblia algumas narrativas que mostrem que aquele que estava pronto e aquele que não estava pronto. Quanto mais você tem, mais você será cobrado. Então, a própria Bíblia vai apontar para alguns textos que vão reforçar essa ideia. E as ilustrações da vida real e tudo mais, isso é muito importante também e devem ser utilizadas de acordo com o propósito do texto. Um abraço aí, irmã Dilene, direto de Bérgamo, na Itália. Meu Jesus, está indo longe a live, né? Glória a Jesus por isso. E então veja, as ilustrações, elas são janelas que iluminam o texto. Então, elas devem ser utilizadas também em conformidade com o propósito que eu tenho para o texto. O texto que tem o propósito evangelístico, ou a exortação a estar preparado para a volta de Jesus, ou uma exortação aos líderes que cumpram bem o seu trabalho e usem bem aquilo que o Senhor lhes deu, exatamente servindo fielmente ao Senhor nessa expectativa que Ele volte a qualquer instante para recompensar aqueles que foram fiéis. Eu vou utilizar ilustrações da própria Bíblia ou ilustrações da vida de acordo com esse propósito que eu tenho para o texto. Nada pode desviar-me deste propósito. Então, o que é que eu vou pregar? Vou pregar a mensagem que está no texto, de acordo com os próprios desdobramentos dessa mensagem central que o texto me apresenta, mas sendo guiada e dirigida pelo propósito que eu tenho para esta mensagem. Então, quando você analisa bem isso aí, você vê que há uma necessidade de você preparar uma mensagem sabendo onde vai pregar, né, onde vai estar aplicando essa mensagem. Eu acho complicadíssimo alguém que pega aí 2 ou 3 mensagens, bota no bolso e sai pregando o Brasil afora todinho a mesma mensagem, porque se você tem públicos diferentes, propósitos diferentes, como é que você vai pregar a mesma mensagem da mesma forma? Você pode pregar o mesmo texto, não tem problema, mas as ênfases vão ser diferentes de acordo com o propósito que você tem para esta mensagem. Não pode se pregar a mesma mensagem da mesma forma num culto evangelístico, num culto onde só tem crentes, numa reunião de liderança, num culto da família, ou seja, há uma necessidade de se enfatizar no texto e se aplicar isso de acordo com o público que eu tenho ali e o propósito que eu terei para essa mensagem. Isso é muito importante de nós considerarmos, queridos, para não ficar pregando algo que está desconectado com o público. É como se você tivesse, como se fala muito hoje, respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Então, você está falando sobre a necessidade de se aceitar a Jesus numa reunião de obreiros e o povo está dizendo: ah, meu Deus, esse irmão
Jesus, dá graça, abençoa o teu servo, porque ele está trazendo uma mensagem que na realidade não tem sentido para aquele público. Mas veja que a própria mensagem aqui, o próprio texto, ela tem uma ênfase para a liderança que pode ser muito bem explorada. Só que se eu tenho esse propósito para a mensagem, então eu vou dar menos ênfase às demais ideias do texto para ter uma ênfase maior nessa que está adequada àquele público que eu tenho diante de mim. Isso é a mensagem que é a pregação expositiva, o texto dentro do seu contexto para um público determinado, aplicada àquele público conforme os princípios que a palavra nos dá. Não podemos fugir do que a palavra tem. É incrível como tem gente que tem criatividade, que olha para um texto e começa a pregar sobre o que o texto não diz, começa a especular um monte de coisa e começa a falar sobre coisas que na verdade o texto não diz. E geralmente quando faz isso, ele esquece daquilo que é a mensagem central do texto, das ênfases que o próprio texto tem ou pode ter, e com isso, então, você fica trazendo aquele texto apenas como um subsídio, né? E não aplicando de fato a mensagem que está naquele texto. Olha, uma última questão interessante aqui, que a nossa hora já está chegando. Veja, Jesus está falando sobre prontidão aqui, né? Sobre a necessidade de estar preparado. Ele usou a metáfora do corpo cingido, as lamparinas, mas ele usou aqui a metáfora no verso 39 do ladrão que vem e o pai de família tem que estar pronto, né? Isso é uma metáfora que Jesus utilizou, que também nós vamos ver o apóstolo Paulo utilizando em 1 Tessalonicenses, nós vamos ver o próprio João lá no Apocalipse, nós vamos ver o apóstolo Pedro utilizando também sobre a vinda de Jesus como um ladrão. Então eu poderia fazer um sermão temático, né? Falar sobre essa ideia, ou falar sobre algumas metáforas diferentes que a Bíblia usa para falar sobre essa vinda inesperada de Jesus. E aí eu poderia ter um sermão temático, não tem problema. Sendo que, para formar um sermão temático, é sempre bom lembrar, o sermão temático pode ser expositivo, mas para isso eu tenho que olhar cada texto em seu contexto para ver se, de fato, o sentido do texto é aquele. Não basta simplesmente, não, porque aqui fala de ladrão, aqui fala disso, mas tem que ver se o sentido realmente é o mesmo ou é aquele que eu estou querendo dar no meu sermão, porque ocorre muitas vezes de se utilizar a mesma palavra, mas não no mesmo sentido. E aí, quando eu tomo aquela palavra aí e uso no sentido diferente, eu não estou sendo fiel ao texto, porque naquele texto, dentro do contexto em que ele está, aquela palavra tem um determinado sentido, que talvez no outro texto lá não seja o mesmo sentido. Tá? Então, é preciso observar cada texto. O sermão temático ele é mais trabalhoso, porque a gente precisa olhar cada texto dentro do seu contexto para ver se a mensagem realmente é aquela que nós queremos, né? Mas poderia se utilizar aqui desse texto como em conjunto com outros textos para fazer um sermão temático também sobre a volta de Jesus, sobre as metáforas que Jesus utilizou, sobre as figuras que nos lembram da urgência de estar preparado para a volta de Jesus, da iminência da sua volta. Então, são ideias realmente que podem ser bem exploradas aqui. Então, queridos, a nossa ideia hoje era trazer, como está fixado aí o comentário do irmão Aldelino Tiago. Eu tentei fixar o meu, não deu certo. Do irmão Aldelino deu certo. Lucas, capítulo 12, versos 35 a 48, o texto que nós tomamos hoje para olhar para ele, fazer aqui uma rápida análise. Logicamente que há muitas considerações, muitas questões importantes aqui que devem ser analisadas, as metáforas que devem ser explicadas, e tudo isso vale a pena, então, dedicar bastante tempo
a esse texto? Quanto tempo se dedica para fazer uma pregação? Olha, depende muito de quanto tempo o pregador já dedicou a textos semelhantes. Se você já fez um bom estudo sobre a volta de Jesus, se você já estudou bastante o Evangelho segundo Lucas, se você já domina muito bem as parábolas de Jesus, se você já prega muito bem sobre as metáforas, já estudou bastante sobre essas metáforas, então é lógico que você já adiantou muito do estudo e vai demorar menos tempo. Se você não tem domínio sobre essas questões todas, então vai precisar um tempo maior para preparar esse sermão. Agora, o que é certo não dá para preparar um sermão 5 minutos antes de subir no púlpito ou enquanto você está esperando a oportunidade que já foi anunciada. Só depois que terminar de cantar esse hino você já vai pregar. Enquanto isso você prepara um sermão, não dá tempo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: lugar de preparar sermão não é na igreja. Lugar de preparar sermão é em casa ou no seu local de estudo. Não é com a Bíblia no colo, feito um maluco fazendo anotações num pedacinho de papel ou num lenço de papel que conseguiu, que você vai fazer o seu sermão, de forma alguma. E se me derem uma oportunidade de última hora, pastor, esteja preparado. Aliás, é a mensagem do texto de hoje, né? Esteja preparado. Não vá para a igreja sem um esboço dentro da Bíblia ou o seu sermonário, se você tem um. Hoje em dia a coisa está fácil demais, irmão. Eu quando comecei a pregar, eu botava umas folhas de papel com o sermão dentro da Bíblia. Depois, pela misericórdia de Deus, foram aparecendo mais sermões. Eu comprei um caderninho como aquele que se usava para colocar as cópias dos hinos e comecei a colecionar sermões ali. Depois foi surgindo outra coisa, me deram de presente um tablet, eu coloquei tudo lá, mas hoje em dia está tudo muito fácil, todo mundo tem um celular, você pode pegar os seus sermões, colocar num drive, na nuvem, né? Subir para um determinado lugar, então está tudo lá, você pode ter centenas de sermões e, pastor, eu fui pego de última hora para uma mensagem aqui que eu não estava esperando, então vá lá e pegue um sermão. Mas não, isso é um sermão que está frio, a mensagem que está... Não, de fato, a melhor questão é você preparar o sermão para aquele momento, porque você vai poder pensar bem apropriadamente em público, em propósito, em como aplicar aquela mensagem, ilustrações e tudo mais. Agora, se você foi pego de surpresa, não dá para você fazer um sermão assim em 2 minutos, então você vai ter que pegar um sermão que você já tenha pronto, que tenha aquele mesmo tipo de propósito para que você possa aplicar ali. Ou então, usar a capacidade que Deus lhe deu para redimensionar o propósito do sermão todinho enquanto você está pregando. Isso é bem mais difícil de fazer, né? Mas aqui mostra o texto também para nós, pregadores, a necessidade de estar preparado. Tenha um sermão pronto. Não, mas é um irmão que vai pregar, eu vou para o culto, mas não sou eu que vou pregar. Tá, mas já aconteceu muitas vezes do pregador, por alguma razão, não vir, e o pastor olhar para você e dizer: irmão, prepare aí uma mensagem, e aí? Então, na realidade, prepare antes a mensagem, esteja preparado, né, para que você possa servir fielmente ao Senhor, que aliás é exatamente o tema principal, o tema de abertura do texto que nós estudamos hoje. Então, pegando a mensagem do texto, olhando as divisões dessa mensagem principal, eu posso montar as divisões do meu sermão e cada anúncio dessa divisão deve estar dentro dessa unidade maior que é a mensagem central. Esteja preparado, servindo ao Senhor. Esteja preparado, Jesus pode vir a qualquer instante. Esteja preparado e cumpra com fidelidade o que Ele deu. Esteja preparado, porque a recompensa é certa para aquele que estiver servindo bem. Então, eu posso fazer essas divisões aí para o texto, mantendo a unidade e tudo mais.
Se você não é aluno ainda do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, você pode ir lá no link no meu perfil, na bio do meu perfil aqui do Instagram, e pode então clicar lá e conhecer um pouco mais sobre o curso. São 25 videoaulas, mais 22 aulas de um curso de oratória que acompanha o curso de pregação, mais 20 entrevistas com pregadores experientes, que é praticamente você sentar aos pés de Gamaliel durante várias horas aí para ouvi-los dizendo da sua experiência, mas é uma palestra excelente, como você ler um livro por semana e compreender 3 vezes mais. Veja que tem uma riqueza muito grande de ferramentas para o desenvolvimento no curso. Você pode ir lá e conhecer, e se você já está matriculado, amém. Nós vamos cada semana ficar tendo este encontro aqui e também colocando em prática aquilo que nós aprendemos no texto. Se você não pegou a live toda, não se preocupe, vai ficar salva tanto no Instagram quanto no Facebook, e você pode assistir depois, tá? Um grande abraço, um abraço enorme aí, irmã Gracilene mandando um abraço, doutor Pedro Henrique entrou depois, Imaculada, Prígio, que maravilha, quantos irmãos e irmãs, missionária Vandira, que entrou aqui também. Sinto-me muito honrado com a presença de vocês. Que Deus abençoe a irmã Zuleide aí, muito bem. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana que já está se aproximando aí, cheio da graça de Deus. E nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser e aqui ainda estivermos, porque estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer instante. Se Jesus voltar antes da próxima live, nos encontramos nas nuvens, e aí a conversa lá em cima vai ser sobre outra coisa, não vai ser sobre pregação mais não. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a cada um dos amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor, queridos. E vamos encerrar. Muito bem.